Pessoal, surgiu aí uma mensagem de gravação iniciada, então a gente começa a nossa gravação da aula de hoje. Se vocês olharem no canto superior esquerdo, tem um pontinho vermelho, mais ou menos na altura, pelo menos para mim, está aparecendo na altura do nome arquivo, indicando que a gravação iniciou, tá bom? Então, o nosso acordo está de pé, estou gravando os trechos de explicação e a gente inicia a aula de hoje conversando, dando um rápido review sobre o que a gente viu até agora, né? A gente está fazendo uma grande revisão para chegar, e na verdade a nossa revisão tem alguns pontos de aprofundamento. Então, não é simplesmente revisar. A gente está revisando e comentando algumas coisas a mais, né? A gente estava até a aula passada, a gente chegou a falar sobre as classes. Então a gente passou por toda a parte de estrutura as estruturas básicas, as estruturas que a gente vai utilizar como array, e depois a gente entrou nos métodos, vimos classes e a gente começou a falar sobre objeto, a gente viu a parte dos métodos, método construtor, os métodos setters, e a gente viu também que tem algumas nomeações diferentes para os métodos get. Os métodos get, quando a gente tem lá os valores booleanos, a gente tem a nomeação em vez de get, a gente pode colocar res, ou a gente pode colocar também o is. Então, se é alguma coisa ou se tem alguma coisa no valor booleano. E a aula de hoje era prometida a gente iniciar a parte de herança. Então, vamos começar a falar um pouco sobre herança. O que é herança, né? E qual que é o objetivo da gente falar sobre herança? Porque a gente precisa chegar em polimorfismo para a gente poder entender as hierarquias de classes e aí fica mais fácil a gente conversar. Então vamos falar um pouquinho sobre herança. Herança é a característica da orientação objeto que permite eu ter um reaproveitamento do meu código, aonde eu tenho uma classe e dessa classe eu trago todas as características para uma classe especializada. Então, quando eu faço herança, eu crio um filho a partir de uma classe existente, de uma classe pai, essa classe filha, ela é especializada. Uma das falas que eu acho mais bonitas, né, é você fala assim, o filho, ele tem que começar da onde o pai parou. Então, se um pai conseguiu adquirir uma casa, o filho ele tem que começar daquele momento. Ele vai herdar a casa do pai e ele vai tentar comprar agora, por exemplo, uma chácara. Aí, se você fizer uma nova herança, quem herdar novamente, esse filho daí, o neto, no caso, ele vai ter a casa que era do pai, do avô, né? Vai ter o sítio que é do pai, e sei lá, vai ter a casa na praia dele. Então, teoricamente, ele sempre especializa, ele sempre melhora, ele sempre aprimora. Então, quando a gente cria uma classe, a gente tenta criar sempre ela mais genérica possível. E a partir do mais genérico, a gente vai especializando. Por exemplo, se eu fosse criar uma classe para representar cadeiras, eu colocaria lá uma classe que representa uma cadeira simples, com 4 pernas e um encosto. Mas aí eu posso fazer uma especialização. Agora eu não quero mais 4 pernas. Eu quero agora uma única perna, mas só que com rodinhas. E aí eu posso ir mudando tudo isso daí. E cada vez que eu crio uma especialização, eu posso criar rodinha. Aí depois eu posso criar, além de rodinha, uma que tem controle automático de altura, uma que pode se locomover, uma que esquenta, uma que massageia. E aí eu vou evoluindo a minha cadeira. Cada evolução, cada especialização é necessário uma herança. Então a gente vai fazer aqui um exemplo. A gente tem uma classe pessoa. Essa classe pessoa, ela tem alguns atributos, né? A gente tem o atributo nome, idade, a CNH é para a gente colocou para ver se a pessoa era habilitada ou não, e a gente tinha um contador para fazer a representação de um estático, né? Para a gente ver um dos atributos que são criados e eles ficam na classe e não vai para o objeto. Os demais três ali, nome, idade e CNH, quando eu instancio, quando eu crio um objeto a partir dessa classe, eles são levados para o objeto. O contador, que é estático, ele fica na classe. E isso daí é interessante porque ele compartilha entre todos os objetos que são criados a partir dessa classe. Então, toda a classe pessoa, né, ela todinha em si, ela foi desenhada e moldada para a gente implantar algumas regras de negócio, né? As regras que a gente implementou. No set idade, a gente fez uma implementação importante, que é para fazer a verificação da idade.
Então, vamos dar uma olhada no nosso set idade antes da gente fazer uma especialização da classe ir para herança. Na hora que a gente fez a gente fez a nossa regra de negócio, a gente disse que as pessoas que são cadastradas, a gente sabe que idade está sendo usado aqui didaticamente. A gente nunca usa idade, a gente usa data de nascimento, porque a idade ela é volátil, ela muda a cada segundo. Agora eu tenho 30 anos, agora eu não tenho mais 30 anos, eu tenho 30 anos e mais algum tempo. Então eu coloco a data de nascimento, que é fixa, para mim. Eu nasci no mesmo dia, nunca muda a data do que eu nasci. E aí, de acordo com a data atual, eu faço o cálculo da subtração. Eu tiro da data atual a minha data de nascimento e calculo a quantidade de dias e transformo isso daí em anos, meses e dias. Se for o caso, eu tenho a idade exata da pessoa. Nesse caso didático, a gente está usando a idade simplesmente para facilitar a vida. Então, aqui eu tenho uma limitação. A minha regra de negócio implica no seguinte: pessoas não podem ter idade negativa. Então, acabou de nascer uma criança, eu quero cadastrar no meu sistema, eu posso. A idade dela é zero, ela não completou um ano, é só a partir, são 365 dias a partir do dia que ela nasceu, contando 365 dias, ou seja, contando um ano, aí ela vai ter um ano de idade, o primeiro aniversáriozinho dela. Enquanto isso, ela tem 0 anos de idade. Então, a gente vai anotar zero na idade se a gente cadastrar um bebê recém-nascido. Só que aí existe uma outra alteração que a gente vai fazer, porque como nome de parâmetro no set, eu estou usando i. E não é muito legal, né? I. O que representa i? Na hora que eu tentar colocar lá o autocomplemento, ele vai mostrar para mim set idade e vai passar um inteiro i. I. E daí, né? O que esse I significa? Significa idade. Então, seria mais representativo se eu utilizasse o nome do atributo como nome de parâmetro para eu poder ter uma noção que ali no set idade ele espera uma idade. Então, eu vou colocar aqui idade. Olha lá que legal. Coloquei idade. Só que aí a gente tem um problema quando a gente coloca idade. Por quê? Eu tenho um atributo chamado idade, então aqui em cima um atributo idade. Esse cara daqui é uma variável. Só que é uma variável que é passada num método. Quando a variável é passada no método, essa variável também pode ser chamada de parâmetro, né? Então, esse parâmetro idade aqui do tipo inteiro, ele tem o mesmo nome do meu atributo, que é inteiro. Então, poderia dar algum conflito. Como que eu poderia colocar, por exemplo, isso daqui? Eu vou testar se minha idade é maior que zero e depois minha idade recebe idade. Fica muito estranho. Qual idade é qual idade? A gente tem que lembrar que quando eu crio um objeto, quando eu instancio um objeto a partir de uma classe, eu utilizo o nome da referência, ou seja, o nome do objeto, ponto, e depois eu uso o atributo ou o método na frente. Então eu poderia, por exemplo, pensar assim: esse cara daqui é o meu atributo. Se ele é o atributo, então antes dele deveria ter alguma coisa. Eu estou falando de pessoa, deveria ter assim um pessoa ponto idade, né? Só que aí acontece o seguinte: eu tenho um nome, um atributo mágico, né? Que ele substitui o nome da classe, para eu não precisar usar o nome da classe. Eu tenho aqui um operador chamado this. O operador this, ele substitui a nomeação da classe, facilita muito. Então, this quer dizer esta classe. Quer dizer assim, essa classe, pessoa, ponto, seu atributo idade, recebe o parâmetro que eu passei aqui, essa variável chamada idade. Então, diz, idade recebe idade. Isso aqui é muito importante para a gente trabalhar. E aqui ficou legal, o nosso atributo idade, ele tem uma variação. Normalmente os métodos set, o retorno é void, a gente fez um retorno boolean para a gente poder validar se foi inserida uma idade válida ou não, né? Então a gente pode fazer essas alterações, normalmente é void, mas a gente pode fazer essas alterações aqui. Então a gente fez a nossa primeira variação e a gente pode ver que essa variação já existe lá no set CNH. Mas no get idade, eu não utilizei this. Então, eu poderia ter isso aqui, this.idade. Mas não é obrigatório. O uso só se faz necessário quando eu tenho um parâmetro de mesmo nome do atributo dentro do método. Aí eu posso e devo utilizar o this. Quando não tem, eu posso omitir, eu posso simplesmente esconder. Seria como se, por exemplo, eu estivesse falando de um número positivo onde eu não escrevo mais. Quando eu declaro lá um número igual a 40,
né? Int x igual a 40. Esse 40, na verdade, é mais 40. Ele é um número positivo. Mas eu posso omitir o mais. Eu não preciso escrever. Mesmo não escrevendo, eu sei que ele representa um número positivo. Quando eu estou fazendo, nesse caso daqui, colocando this, eu estou colocando como se fosse aquele maisinho em frente do número positivo. Eu poderia omitir. Omitindo, iria funcionar da mesma forma, iria ser entendido que eu estou falando do atributo idade e não de uma variável local, porque, afinal de contas, dentro do método getIdade, não existe nenhuma variável chamada idade. Só existe dentro do setIdade. Por isso, eu sou obrigado a usar o this para poder fazer a diferenciação quando eu estou usando o mesmo nome de parâmetro e de atributo. Tirando isso aí, o resto está tudo certo, está tudo beleza. Então, a gente tem o operador this. Ele é legal e é importante eu entender. Eu vou colocar aqui uma outra solução, uma outra saída interessante, que é a chamada de um método que ele existe, mas ele é omitido, né? Existe um método chamado toString. Nós temos uma herança implícita, né, que acontece. A herança, ela acontece sempre e a gente não vê. Assim como, por exemplo, quando eu crio uma classe e eu não coloco o construtor, ele existe. Se eu criasse aqui, por exemplo, vou tirar aqui o idade igual a 20, eu posso ter um construtor vazio, um construtor padrão. Esse, do jeito que ele está, é um construtor padrão. Se eu não colocar esse construtor, se eu omitir isso daqui, então, ó, se eu não escrever ele é colocado. Linguagens como Java e como C Sharp fazem isso automaticamente. Eles colocam um construtor padrão implicitamente. Você não precisa escrever quando ele é padrão. Ele já existe, já está ali para você. A linguagem de programação Java e C Sharp já fazem esse esquema para você. Mas se você quiser escrever alguma coisa diferente do padrão, ou seja, eu quero fazer alguma implementação, eu quero colocar um valor padrão para minha idade, 20. Estou inicializando as idades como sendo 20. A partir desse momento, eu preciso escrever um método construtor. Da mesma forma, eu tenho um outro método que ele é herdado de object, que é chamado de método toString. Então, o toString é um outro método que ele é público, public, ele retorna uma string e ele é o toString. Ele não recebe nenhum parâmetro, então ele não tem nenhuma entrada de valor, né? Ele simplesmente tem o abre e fecha parênteses, não tem nenhum parâmetro de entrada, e ele tem uma implementação, já que é diferente de void, a gente tem string como sendo o nosso retorno, aqui é uma string. Se é uma string, eu preciso ter um return. Aí agora o meu return vai ter que retornar alguma string. O que eu vou retornar? E aí é uma grande sacada. Se eu não retornar nada, se eu não implementar esse código daqui do toString, ele vai retornar para mim o nome da classe, arroba, o endereço do hashcode dele. Então é nome da classe, arroba, o hashcode da classe, né? Da onde está declarado esse cara. Então cada um vai ter um número, um endereço ali. E aí o que acontece? É um problema grande, né? Porque às vezes eu não quero saber essa informação. Eu gostaria de, por exemplo, imprimir os dados de uma pessoa de uma forma um pouco mais bonitinha. Então eu posso sobrescrever esse método. Então eu posso vir aqui e fazer uma alteração. Eu posso pegar esse cara daqui e escrever. Por exemplo, eu gostaria que ele retornasse todos os atributos, os 3 atributos que não são estáticos, junto com seus valores. Então eu vou fazer aqui uma representação. Eu vou colocar aqui, um abre e fecha colchetes. O primeiro é o nome, e eu vou concatenar o nome, e eu vou juntar aqui com o nome. Só que eu não quero somente isso, eu quero adicionar mais informações. Além disso daqui, eu quero colocar a idade, e ela vai vir aqui também. Coloquei a idade. E eu quero colocar o CNH para ver se ele é habilitado ou não. Aí aqui também, vírgula, CNH. E eu quero colocar aqui se ele tem a CNH
ou não. Só que eu quero melhorar um pouquinho. Eu não quero colocar só CNH. Eu quero colocar sim ou não, ou tem ou não tem, né? Então, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha, colocar um operadorzinho ternário, só para ficar um pouquinho mais bonita a minha apresentação. CNH tem ou não tem. E aí, é essa formação que a gente vai ter agora. Se eu testar essa classe, a gente vai ter algumas brincadeirinhas novas, né? Então, eu vou criar um arquivo para a gente poder testar essa daqui. Vou criar um arquivo novo. Então, vamos lá salvar esse cara daqui. Então, vou salvar. Usa pessoa para herança. Só para a gente saber o que, que é realmente isso daqui. Para ficar bem específico o nome do nosso teste de hoje. Então, usa a pessoa para herança. A gente vai usar ela para fazer a formação de herança. Então, a gente vai fazer algumas especificações aqui. Então, aqui o nome da nossa classe. E a gente vai brincar um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma pessoa nova. Então, pessoa, pessoa igual operador new para criar uma nova instância e eu chamo o método construtor, que é pessoa, sem nenhum parâmetro, ponto e vírgula. Legal, já tenho lá a minha pessoa. E se eu quiser visualizar isso daqui, como é que tá? Eu posso imprimir direto o objeto pessoa. Então, system.out.println e eu vou mandar imprimir a minha pessoa. Só isso daqui para a gente testar já é o suficiente. A gente vai ver lá o método toString funcionando, né? Olha lá que legal. Agora eu tenho null, porque eu não dei nenhum nome para a pessoa. Eu tenho ali 20, que é exatamente a idade que foi setada, criada por padrão dentro do meu construtor. Eu atribuí o valor 20. E a CNH é um valor booleano. Por padrão, sendo booleano um tipo primitivo, ele inicia com false. Se fosse a idade sem ter um valor inicial, a idade seria zero. A string, por ser um objeto, ele não tem valor, ele inicia como null. Então tem essa característica aí dos valores. E se eu atribuir, modificar de alguma forma, você vai ver que existe então a atualização desses valores. Eu vou fazer a atualização aqui para a gente visualizar. Por exemplo, eu quero agora que o nome comece como Joséverson. Nome começa com Joséverson, o nosso usuário padrão Joséverson. Compilei essa classe foi atualizada, agora só rodando a outra, não preciso nem compilar. Olha lá que legal, você tem o Joséverson como valor, não tem mais valor nulo, já foi atribuído alguma coisa. Eu poderia atribuir uma string em branco, também seria possível, aí ele não iria apresentar o null. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, tem habilitação por padrão, né? Então, eu posso mudar ali o valor do CNH para true, então ele iria apresentar o tem. Então, só para a gente visualizar, fazendo a modificação aqui, vou colocar CNH, true. E eu vou mudar aqui a idade, por exemplo, 18, só para a gente ter uma variação para a gente visualizar. Compilei esse cara, rodei o outro, prontinho. A gente agora tem habilitação, a idade é 18, o nome é Joséverson. Eu imprimi o objeto. Isso aqui é importante a gente entender. Então, eu vou mudar só os nomes aqui para a gente poder fazer uma coisa um pouquinho diferente agora, entender uma parte importante que é a criação de referências, né? Eu criei agora um objeto. Esse objeto daqui, ele foi impresso com os valores padrões. Eu poderia ter um objeto anônimo. Um objeto anônimo é aquele que não tem nome. Eu poderia fazer, então, system.out.println e eu quero imprimir uma pessoa.
Só que essa pessoa, eu não quero criar um objeto a partir dela. Eu quero usar somente para imprimir uma coisa. Então, eu posso chamar direto o construtor através do operador new. New, pessoa, abre e fecha parênteses. Vou dar só um espacinho no final para você visualizar que tem ali dois fecha parênteses, tá joia? Ele vai ter que dar a mesma saída do P1. A saída é a mesma, mas são coisas diferentes. Então, eu compilei, executei, você vê que tem duas referências, dois objetos criados. Um eu posso acessar e o outro não tem como eu acessar, porque ele não tem nome. Se não tem nome, não tem como eu chamar ele. Mas e se eu quisesse passar valores para ele para facilitar a minha vida, né? Eu poderia vir aqui no método construtor e passar o nome, a idade, a CNH para facilitar. Mas e se eu quisesse poder criar das duas formas, né? Para poder criar das duas formas, eu teria que pegar e escrever esse método novamente, mudando os parâmetros. Então, eu vou fazer isso daí. Vamos ver se vai dar certo. Public, pessoa. Agora eu tenho aqui a mesma estrutura. Então, a estrutura continuou igual. Olha lá, public, pessoa. E aqui eu vou mudar uma coisa. Eu vou colocar alguns parâmetros de entrada. Nesse primeiro daqui vai ser uma string para representar o nome que eu quero. Então, nome. O segundo parâmetro vai ser a idade, que é um inteiro, int idade. E o terceiro parâmetro vai ser um booleano, que representa a CNH, se ele tem ou não tem. Então, boolean CNH. E aí eu tenho recebido esses três valores de fora do método. Para passar para dentro, eu vou chamar esse método quando eu estiver construindo um novo objeto e vou fazer o seguinte, para que eu tenha certeza que os valores que são passados são válidos, se eu fizer simplesmente assim, nome recebe nome. Putz, eu não posso fazer, né? Eu já percebi que aqui eu vou precisar usar o this. Então, eu obrigatoriamente preciso colocar this.nome, que é o atributo nome, vai receber o valor que eu passar aqui em cima na string nome. E a mesma coisa, ó, this.idade vai receber o atributo idade. Vamos ver alguns problemas que isso daqui pode gerar, né? This.cnh recebe CNH. Tudo bonitinho. Então, se eu compilar esse cara daqui, olha só, eu posso. Por quê? No Java, a gente tem uma regra que diz o seguinte: o nome do método representa ele, mas não é o nome que tem que ser único, é a assinatura dele que tem que ser única. A assinatura dele é composta pelo nome mais os tipos dos parâmetros de entrada. Então, quando eu olho esse cara daqui, eu vejo pessoa, só pessoa, abre e fecha parênteses sem nada. Quando eu olho esse cara daqui, eu vejo pessoa, abre parênteses, string, vírgula, idade, vírgula, CNH. É isso? Não. É string, idade é int, então é int. CNH é boolean. Então aqui eu vou ter algo desse tipo. Eu vou ter aqui pessoa, e esse cara daqui vai ter uma string, um inteiro e um boolean. Essa daqui é a assinatura dele. Isso daqui é a assinatura. Isso daqui é o que diz que ele não repete. Por quê? Se eu olhar no de cima, o de cima vai estar sendo apresentado da seguinte forma. Ele vai estar sendo apresentado assim, pessoa, abre e fecha parênteses, sem nada. Se ele está pessoa e aqui não tem nada, nenhum valor sendo preenchido, nenhum tipo de parâmetro, essa assinatura daqui, se ele fosse, por exemplo, num cartório, né, para validar, vai ver que são assinaturas diferentes. Então, se são assinaturas diferentes, eu posso ter os dois métodos. Eu estou fazendo uma sobrecarga do mesmo método. Então, o método ele vai ter mais de uma assinatura. Ele pode ter o mesmo nome com as assinaturas diferentes. Isso aqui é legal, porque a partir desse momento, olha só o que eu posso fazer. Já que eu estou passando uma string, um inteiro e um boolean, que representa
obviamente, o nome, a idade e se tem ou não CNH, eu poderia vir aqui e colocar Zé, idade 57 e true, que ele tem habilitação. Afinal de contas, vocês sabem, né? Tem habilitação o Zé. E olha lá agora, quando eu executar, compilei, rodei, olha que legal, ele já construiu um objeto para mim que já tem as características que eu precisava. Então, eu consigo passar os parâmetros e já passo as características que são necessárias. Eu posso também fazer uma outra coisa muito interessante. A gente tem dois tipos de variáveis primordiais, né? Que são os primitivos, que são os tipos inteiros byte, short, int, long. Depois, ainda dentro dos primitivos com ponto flutuante, a gente tem o float, tem o double. Depois, a gente ainda tem o tipo caractere char e o tipo lógico boolean. Então, são todos esses daí como tipos primitivos. Aí, a gente tem os tipos referência. Os tipos referência, ou tipos referência, né? Eles são os nossos objetos que são criados a partir das nossas classes. Eles são referências. Se são referências, eu poderia ter algo assim. Pessoa, eu vou criar uma segunda pessoa, então, bem lógico, segunda pessoa, P2, e aí eu colocaria aqui new pessoa, ou poderia fazer o uso do outro construtor passando o nome, a idade, se tem ou não habilitação. Mas e se eu fizesse isso daqui, né? Eu vou pegar esse cara daqui e vou fazer assim, P1, ponto e vírgula. E aí eu comentei aquela parte do new pessoa, tá joia? Quando eu faço isso daqui, eu faço um apontamento para o P1. Então, o P2, ele não é um objeto instanciado, criado por si só lá, todo construído. Eu não construí ele. Eu declarei que ele é do tipo pessoa, só que ele está aqui declarado como uma setinha, como uma referência. E ele é uma referência para o P1. Então, tudo que eu fizer no P2, na verdade, ele vai vir e fazer no P1. Ele é um atalho. Então, essa referência aqui é interessante. Tanto é que se eu mandar imprimir o P2, ele vai imprimir exatamente o que está lá no P1. Então, eu vou mandar aqui imprimir o P2 logo depois, ó lá, e você vai ver que o P2 é exatamente igual ao P1. Então, vou fazer aqui a compilação e impressão. Olha lá, são exatamente iguais. Para mostrar para vocês que são exatamente iguais, mas exatamente iguais, e é uma referência para, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou comentar esse trecho de código. Então, eu vou comentar esse toString. Ele está comentado. Então, eu não alterei o toString. Ele está continuando igual. Está bonitinho lá. Compilado, não alterei. Ele está usando o toString padrão. O toString padrão. Vou rodar. E aí agora, olha só que legal. Ele vai mostrar novamente o nome da classe arroba o hashcode dela. Olha só o primeiro hashcode. O primeiro hashcode termina em 0B e o terceiro impresso, ele termina em 0B. É uma referência para. Se você olhar aqui, ó, um é referência para o outro. O P2, que foi impresso por último, que está sublinhado na tela, ele é referência para o P1. Você pode ver que é exatamente igual. Eles são idênticos. É referência para, é um atalho. É a mesma coisa que você ir lá no Windows e clicar com o botão direito, criar atalho, e você acabou de criar um atalho. Esse atalho, essa referência é muito importante porque a gente pode fazer referência para vários objetos. Assim como a gente pode ter atributos que são, na verdade, objetos, né? Aí a gente não tem mais tipo primitivo somente, a gente pode ter objeto. E aí eu posso atribuir diretamente para ele. Eu crio, por exemplo, um carro e eu quero colocar motorista, por exemplo. O motorista é uma classe, o carro é uma outra classe. Então, o carro tem que ter um motorista. Então, o carro tem um atributo que é, na verdade, um objeto do tipo motorista. E aí eu posso criar um objeto motorista no meu programa, eu passo todas as informações e eu atribuo esse objeto dessa forma. Eu falo que ele recebe o objeto e ele recebe uma referência de. Isso daqui é importante você entender que se eu modifico o valor do objeto motorista, eu modifico o motorista que está dentro do carro.
porque ele está ligado, é uma vinculação, é um atalho para ele. Essa daí é a grande sacada de fazer essas referências. Essas referências servem para facilitar um pouco nossas vidas, para a gente poder fazer linkagem com as coisas. Tudo em orientação a objeto, quando a gente está falando de objeto, é referência. Um objeto é uma referência a uma classe. Quando eu faço um objeto declarado referenciando outro objeto existente, então um objeto se referencia a outro objeto que se referencia a uma classe. Isso daí é muito importante. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? Se tiver, posta aí, pergunta, pode falar. Tá de boa? Beleza. Agora, para a gente continuar, a gente vai fazer agora uma especialização, porque eu quero criar agora um motorista, já que a gente tem CNH, né? Então a gente vai fazer um motorista. A minha especialização de pessoa vai ser para um motorista. Eu vou descomentar esse código, porque a dúvida vem na hora da prática, exatamente. Então, eu vou descomentar esse código só para a gente poder ter essa referência um pouco mais bonitinha, né? Esse toString um pouco mais bonitinho. Quando eu crio uma herança, eu falo que uma coisa é filha de outra. Então, eu tenho uma classe primordial, e a partir dessa classe primordial eu posso criar outras ou especializar para outras. A nossa maior classe, a classe que é o Adão de todas as classes, o primeiro dos seres, é a classe Object. Nós temos aqui uma importação, né, uma escrita que ela também é implícita. Toda classe que eu crio, ela é uma extensão de object, ela é uma herança de object. Então eu uso a palavra extended e aí object. É isso daqui, olha lá. Eu tenho então uma referência que a classe pessoa é filha de object, tá joia? Isso daqui, esse trecho de código está falando assim: pessoa é uma especialização de objeto, pessoa estende objeto, pessoa é filha de objeto. Então, a classe pessoa é a especialização, é a classe filha, e a classe object é a classe pai, a classe primordial, que vai ser estendida. Isso daqui acontece implicitamente, assim como eu comentei aquele outro implícito do método construtor padrão, né? Então, isso daqui a gente não precisa escrever. Ele já vem por padrão. Eu vou tirar, beleza? Tirei, vou compilar esse código, está atualizado, compilado, bonitinho, e agora eu vou verificar se é verdade. Vamos fazer alguns testes na nossa classe que está usando a pessoa, né? Então eu vou fazer um teste, eu vou testar a pessoa 1. Então eu quero verificar se pessoa 1 é uma instância D. Eu tenho um operador chamado instância D, instance of. Instance of. Então eu posso testar se ele é instância. Quando eu testo se ele é uma instância D, eu estou testando se ele pertence a uma classe, se ele é uma instância de uma classe. Então agora vem o nome da classe. E aí eu posso testar se ele é uma instância de pessoa. E aí eu vou fazer esse teste. Se for, eu vou fazer uma impressãozinha aqui para dizer que P1 é uma instância de pessoa. Eu vou literalmente escrever isso daí. Então aqui, P1 é uma instância de pessoa. Beleza? Eu vou rodar e a saída tem que acontecer. Ele não pode omitir isso daqui, ele tem que escrever esse trecho de código. Rodando. Olha lá que legal, ele pegou e falou que P1 é uma instância de pessoa. Pô, beleza, é uma instância de pessoa mesmo. Isso daí está correto. Então agora eu poderia verificar, é uma instância de pessoa, né? E se eu quisesse testar se é uma instância de object? Ah, mas object não mudou de cor. Não mudou de cor nessa ideia, mas vamos ver o que acontece. Vamos confiar no teste primeiro, né? Vamos testar. Vou compilar, compilei, não apareceu mensagem de erro. E aí, olha lá, saiu uma mensagem segunda vez. Pô, então quer dizer que se eu mudar a mensagem vai dar certo, né? Então eu vou mudar a minha mensagem aqui.
é uma instância de object. Perfeito. Pessoa, mesmo eu não escrevendo explicitamente que é uma instância ele é herdado de object, ele herda object, né? Ele implicitamente acontece. Então a gente já trabalha com herança e a gente nunca percebeu isso daí. Ah, eu poderia testar se ele é de scanner. Aí vem alguns problemas, né? Então vamos supor, eu vou fazer um import do Java Util Scanner, só para a gente ter aqui. Então, import java.util.scanner, que é a outra classe que a gente conhece, beleza? Eu vou testar. Fiz isso daqui, já está incorporado. Posso testar se é uma instância também de scanner. E aí aqui eu vou mudar também para scanner. E aí olha só o que vai acontecer. Eu vou compilar. E aí na hora que eu compilei, ele gerou um probleminha. Porque ele fala assim, erro, tipos incompatíveis. Pessoa não pode ser convertida para scanner. Peraí, mas pessoa não pode ser convertida para scanner? Mas por que que não pode, né? É uma boa pergunta, por que que não pode? Por que que não pode? Porque se você for olhar na estrutura, como foi criado, eles não estão sobre a mesma raiz. Então, eles não conseguem, pessoa não consegue chegar até o scanner. Por quê? A gente tem a classe object e a gente tem a classe pessoa aqui. Só que do outro lado, a gente tem a classe scanner. Então, quando a pessoa consegue enxergar, ela só olha para cima. Sempre ela consegue ver quem está acima, no independente da quantidade de níveis. Só que ela não consegue subir e depois descer para o outro lado da nossa árvore inversa. Ela não consegue fazer isso daí. Por isso, ela não consegue dizer que ela é do tipo scanner. Ela não consegue ser convertida para o tipo scanner. Isso daí está correto, então eu não posso fazer um teste para verificar se P1 é uma instância de scanner, porque não vai dar certo. Ele não consegue converter e vai dar erro a partir disso daí. Então, realmente, eu só consigo testar coisas que estão ligadas. Aí eu posso verificar se é ou não é. Então, esse daqui é um dos problemas que a gente tem. Feito isso daí, agora compilando o nosso código voltou a funcionar bonitinho, compilou bonitinho, não tem mais problemas nenhum. Agora, olha só que legal. A gente vai criar, então, a partir da classe pessoa, a gente vai criar um motorista. E o motorista, ele vai implementar o número da CNH, tá joia? Só que aí a gente tem ali a CNH, eu quero colocar para um motorista, ele tem que implementar o número da CNH. Vou criar um novo arquivo. Então, a gente vai criar um novo arquivinho e a gente vai fazer essa criação. Vou já salvar. Então, vou colocar motorista. Então, esse aí vai ser o nome da minha classe. Então, vamos já jogar no local correto. Beleza. Nosso arquivo já está salvo, nossa classe está salva. E agora a gente vai fazer as alterações. Esse cara a gente não precisa, a gente não quer isso também. Beleza, nós temos aqui o nosso método construtor vazio da nossa classe motorista e vamos implementar algumas coisas. Aqui eu quero o número da CNH. Então eu vou criar um valor privado, né? Porque eu não quero que seja branco o valor inserido. Pô, mas será que motorista? Mas é verdade, o motorista tem que ter CNH. Se ele tem que ter CNH, uma boa regra de negócio tem que ter um número, tem que ter um valor, né? Então eu vou colocar aqui private string. Vou colocar em formato string, porque como a gente não vai fazer conta, é mais fácil para a gente armazenar. String, número CNH. Tá ok? Esse daí vai ser o nosso atributo privado chamado número da CNH, é uma string. Esse cara daqui, eu vou iniciar ele como sendo vazio, ou seja, em branco. Eu posso? Não, né? Então eu vou colocar aqui alguma coisa. Coloquei lá algum valor. Eu vou colocar algum valor. Por quê?
Porque se eu iniciar ele vazio, e segundo a minha regra de negócio que eu vou implementar agora, vai dar problema. Então, ele tem que ter algum valor. Eu vou fazer, então, agora um método que vai colocar um valor. O método que coloca valor é set. Set número CNH. Então, ele vai colocar o número da CNH. A estrutura do nosso método, esse cara daqui vai receber um valor string, que é a CNH em si, né? Então, string, e temos número da CNH. Beleza? Esse cara daqui, ele não retorna nada, a gente não precisa que tenha retorno, a gente só quer inserir o dado. Eu tenho que testar se o valor que eu estou tentando inserir, se não é um valor branco, porque eu posso estar querendo apagar a CNH do caboclo, né? Aí eu vou lá apagar a CNH dele, vai quebrar o meu teste. Então, vamos fazer aqui if, e aí eu vou fazer minha estrutura de teste. Se o número da CNH for vazio, eu não quero fazer. Então, eu vou negar isso daqui. Se não for vazio, a exclamação é a negação, não. Então, se não é vazio, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o this ponto número da CNH recebe a CNH. Tá lá feito o meu teste. Puxa, eu estou fazendo esse teste aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui em cima, ó. Vou chamar ele aqui. Isso aqui é um método, então tem que passar entre parênteses. Olha, agora eu já consigo validar. Ficou muito mais significativo. Porém, qual que é o nome do motorista, né? Qual que é a idade do motorista? Eu não tenho essa informação. Essa informação está lá em pessoa. E como que eu vou vincular motorista à pessoa? Como que eu vou dizer que motorista, na verdade, é uma especialização de pessoa? Eu vou utilizar a palavra mágica extended. Eu vou estender motorista de pessoa. Extended pessoa. Então, eu estou estendendo a classe motorista a partir da classe pessoa. Estou fazendo uma herança de pessoa para motorista. Então, o motorista recebe todas as características de pessoa e todos os comportamentos de pessoa. Então, recebe todos os seus atributos e todos os seus métodos. Ele vai ter exatamente uma característica de pessoa. Só que o que acontece? Quando eu chamo o meu motorista, o motorista, ele vai chegar e falar assim: olha, eu sou motorista, beleza? Só que motorista, eu não sou completo. Para eu ser completo, eu preciso de pessoa. Olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho pessoa. E aí ele vem e aponta aqui, ó. Estende de pessoa. E aí, como que eu faço o construtor ser chamado? Porque ele tem que criar uma instância de pessoa também, para poder ter todos os atributos, né, juntamente com seus comportamentos. Tem uma palavra mágica para isso daí. O this é referência a esta classe. A referência à superclasse, a quem está acima de, é super. E aí acontece o seguinte: eu tenho um super, abre e fecha parênteses. Por que que eu tenho um super, abre e fecha parênteses? Super é um método, mas ele chama o método construtor da superclasse. Logo, esse cara daqui, ele está chamando esse... Opa, perdão, vou só mudar de lugar para ficar mais fácil. Ele está chamando esse método daqui, olha lá a assinatura, ó. Se você trocar aqui de pessoa para super, é exatamente o que eu chamei lá, ó. Foi exatamente isso que eu fiz a chamada. Então quer dizer que eu poderia criar uma pessoa, poderia criar um motorista e usar essa chamada de baixo aqui? Poderia. Só que aí eu tenho que passar uma string inteira e um boolean. É só essa daí a diferença. Então, eu tenho essa possibilidade também. Olha só, eu vou deixar esse daqui como construtor padrão. Eu vou pegar aqui, vou criar o método get, porque eu quero poder manipular depois o número da CNH, eu quero imprimir o número da CNH separadamente. Aqui eu vou transformar o método em público, só para todo mundo ter visibilidade dele. Então, public. Agora eu vou fazer o método assessor get para retornar. Então, o get, ele vai retornar. Eu sei que ele vai ser público, então já vou colocar public.
ele vai retornar uma string, porque a gente definiu, então, que o número da CNH é uma string. String, o nome dele é get, número, CNH. Beleza? Ele não tem parâmetro de entradas, e vamos fazer a implementação. Se é diferente de void, então aqui nós temos uma string, é diferente de void, eu obrigatoriamente preciso de um return. Está lá o nosso return, a gente tem que retornar aqui uma string. O que eu quero retornar? Eu quero retornar o número da CNH. Quero retornar o número da CNH. Beleza? Eu vou fazer mais uma implementação aqui só para a gente poder ver a utilização do segundo método construtor de pessoa. Então, esse cara daqui, na verdade, eu vou fazer uma chamada e eu vou colocar aqui que agora eu quero uma string que vai passar o nome, chique, ele vai passar o nome, eu vou querer um int que vai passar a idade, e eu vou querer, eu não vou colocar o boolean, eu vou pular aqui para mostrar uma possibilidade também, né? Eu vou querer uma string que vai ser o número da CNH. Joiou? Ó, feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificaçãozinha só para a gente implementar. Eu posso fazer uma modificação bem inteligente. E se esse cara daqui, ele pudesse me retornar se deu certo ou se não deu certo, né? Eu poderia fazer esse teste. Depois eu implemento esse teste para a gente ver. Eu vou colocar aqui então, ó. Você concorda se é um motorista, ele tem que ter CNH, já que está passando o número, né? Então aqui eu vou passar o nome, vírgula, a idade, que está vindo lá do parâmetro, e eu vou passar true, que ele já vai ter aqui a habilitação, porque tem número dela aqui embaixo que eu estou setando. Então, tem essas duas implementações que foram feitas. Vamos testar esse motorista daqui para ver o que vai acontecer, né? Quais são as expectativas que a gente pode ter, o que vai rolar aqui com esse motorista, né? Eu vou criar uma classe específica para utilização, para a gente testar, para a gente não mexer na nossa classe que estamos criando e testando o modelo. Na verdade, eu já tenho aqui pessoa para herança, eu vou criar usa motorista. Essa aqui já vimos, depois eu vou trabalhar com ela. Então, vamos criar lá uma classe nova. Então, vamos salvar esse cara. Usa motorista. Então, esse é o nome da classe que eu vou utilizar para testar um motorista. Está lá sendo feito o teste. Vamos mudar lá o nome da classe, belezinha, mudamos, e agora a gente vai iniciar nossas implementações. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um motorista. Então, motorista, vou chamar ele de M1, igual new motorista. E eu vou imprimir esse cara. Então, vamos fazer lá um system.out.println e eu quero imprimir esse motorista criado. Então, vou lá fazer a impressão do M1, beleza? Então, vamos fazer a impressão do M1. Compilando o nosso código. Beleza, compilado com sucesso, vou rodar. Olha lá, ele imprimiu... Ué? Parece que ele imprimiu uma pessoa. Putz, o que está acontecendo, né? Vamos entender o que acontece. Quando eu faço a impressão do M1, do objeto M1, que ele é uma instância de motorista, teoricamente seria isso daqui. Ele chama de forma implícita o método toString. Ele faz essa chamada daqui implicitamente. Eu tenho toString em motorista? Não, eu não tenho toString, eu não implementei o toString. Já que eu não implementei o toString, ele vai procurar. Olha, não, nenhum desses métodos é toString. Opa, mas ele estende de pessoa. Aí ele vem para pessoa. E aí, quando ele vem em pessoa, ele vai lá e acha o toString. Como ele acha o toString, ele vai lá e faz a impressão. É isso daí o que vai acontecer nesse momento. Então, ele vai passar pela classe motorista, ele não vai encontrar o toString, que a gente não implementou ali,
Ele vai notar que é estendido de pessoa, já que não encontrou aqui, deixa eu ver na classe superior. Ele pegou e olhou para a classe superior e encontrou o toString na classe superior, que a classe é motorista, pessoa, object, né? Então ele vai lá e vai olhar. Ele vai, interessante. Manjei. Tem aqui. Já que tem, ele vai pegar e vai utilizar e acabou utilizando daqui. Se eu quisesse fazer uma implementação, eu precisaria fazer aqui a escrita desse método, né? Eu precisaria implementar ele aqui. Então, eu vou fazer a implementação dele. Só que olha só, vamos fazer um teste aqui diferente. Já que ele é motorista, ele vai ter CNH, eu não quero imprimir a CNH, eu quero imprimir o número da CNH direto. Então, eu vou pular. Se tem um número da CNH, quer dizer que tem a CNH, né? Faz sentido. E aí, aqui ele vai imprimir o número da CNH. Então, aqui ele vai fazer a impressão do número da CNH. Aí eu vou tentar compilar esse cara e ele vai me gerar um erro. E qual que é o erro que ele vai gerar? Ele vai falar assim, olha, idade tem acesso restrito, né? Tem acesso privado. Então, eu não posso acessar a idade. Ah, que droga, não posso acessar a idade, porque a idade ela é acesso privado. Puxa, se a gente olhar lá em pessoa, realmente, a gente nome não é acesso privado, a gente deixou o nome em aberto, né? Então o nome não precisa ser implementado, tanto é que a gente só tem método set para idade, então o nome está aberto, mas idade não. Idade tem acesso restrito. Eu tenho algumas formas de solucionar esse problema. A primeira forma, então eu vou colocar aqui, primeira forma, vamos lá. Primeira forma, tá lá. Eu vou pegar o seguinte, vou mudar esse cara. Já que eu estou tentando utilizar a idade e está dando problema, eu não vou usar a idade, eu vou usar o método assessor, getIdade. Ele é um método, se é um método, abre e fecha parênteses. Esse método não tem parâmetros, então tá certo. Feito isso daqui, ó. Opa! Compilou. Deu certo. Compilação bem sucedida. Mas e se eu não quisesse usar o método? Se eu quisesse ter acesso à idade? Eu confio em quem está implementando o motorista. Eu poderia mudar a visibilidade da minha variável de classe, do meu atributo lá em pessoa. Ele poderia deixar de ser private. Eu poderia colocar ele como protected, protegido, né? Então, esse cara daqui, ele tem uma visibilidade um pouquinho diferente. Ele tem uma visão agora que ele é visível dentro da própria classe e é visível dentro de todas as classes que herdam essa daqui. Então, a partir desse momento, eu tenho certeza e eu confio, porque sou eu que estou implementando, eu posso vir aqui e usar idade. Olha que legal, feito isso daqui, ele compila. Então, eu posso mudar a visão de protegido para protect. Então, private é a mais restrita, aí vem o protect, que ele está dentro da própria classe, depois vem a visão padrão, que é a sem nada, que aí é dentro do próprio pacote, e depois eu tenho a visão pública, que se eu importar, eu posso acessar ela sem problema nenhum. Olha agora que legal, vamos ver como que ficou a nossa implementação, né? Compilado, executando. Olha, agora ele tem o número da CNH 123 que eu coloquei. Ele ficou com o nome José Everson padrão, 18 e CNH. Pô, legal. E se eu quisesse criar um outro objeto, né? Eu posso criar um outro objeto, mas só que eu quero passar como parâmetro. Eu vou fazer uma criação anônima somente para a gente ver que também funciona o anonimato aqui. Então, só para a gente ver o anonimato. Eu vou tirar o toString, que não tem necessidade, ele não precisa ser colocado, ele pode ser omitido. Então, ele já vai tentar converter esse objeto para string, então ele chama o método toString para isso. Agora eu vou colocar lá o operador new, novo, motorista. E aí o motorista, se eu chamar dessa forma, os dois vão ficar exatamente iguais, ó.
duas coisas iguais. Eu não quero, eu quero passar o nome, né? Então agora vamos chamar o nosso motorista Sérgio, idade 43 anos e a CNH do Sérgio, sei lá, acho que tem um número aí qualquer. Compilando, executando. Olha que bacana. Agora eu tenho Sérgio, idade 43 e o número da CNH. Opa, não mudou o número da CNH? Ah, tem uma coisinha que tem lá no nosso código do motorista, tem um erro, ó. Ó, aqui o erro, ó. Eu estou setando na mão, né? Então eu tenho que passar aqui o número da CNH. Passando esse parâmetro aqui, corretinho, vai atualizar. Só precisa executar e ó, número atualizado. Beleza? A gente viu então agora herança. Só que para concluir, ainda eu vou mostrar algumas coisinhas legais que eu posso fazer em herança, né? E se agora eu já vi que eu posso criar um motorista, eu também posso fazer uma referência, posso fazer uma chamada anônima. O que eu posso fazer de mais legal? Pô, eu tenho motoristas, né? Eu posso brincar então com motoristas. Vamos descobrir os tipos de motorista, né? Vamos ver a que classes o motorista pertence. Eu acabei de criar o M1 ali, o M1, eu quero descobrir se ele pertence a motorista. Então, vou fazer o teste. If o M1 for uma instância de, né? Instance of motorista. Então, se ele for uma instância de motorista, eu vou fazer uma impressãozinha só para a gente ter aqui um registro, né? Então, eu vou escrever aqui da mesma forma que foi feito lá no exemplo anterior. M1 é um motorista. Eu já vou pegar e vou testar. Vamos compilar e rodar esse código. Opa! Disse que M1 é um motorista. Chique. Legal. A gente tem que verificar se M1 é uma pessoa. M1 é uma pessoa. Vamos testar agora. M1 é uma pessoa. Cara, M1 é um motorista e M1 é uma pessoa. Pô, se é assim, então deve de ser isso daqui também, né? Eu posso testar quanto a object. M1 é um objeto. É um object. Compilou. E olha que legal. Motorista instanciou um objeto chamado M1, né? A gente instanciou a partir de motorista um M1 no nosso código. Então tá aqui a instância dele aconteceu. Nesse ponto daqui, a gente tem lá, ó, a gente criou um objeto M1 a partir do motorista. Só que motorista é do tipo motorista, M1 é do tipo motorista, né? M1 é do tipo motorista. E o M1 também é do tipo pessoa. Por quê? Porque motorista herda de pessoa. Só que o M1 também é objeto. Então você tem aí o neto, o pai e o avô, né? Então você tem aí os três níveis. Então você consegue visualizar que é uma instância D. Isso aí é bacana. Agora a gente vai começar a fazer a nossa bagunça. A gente já viu o que era, a gente já viu pessoa sendo utilizado para herança, e agora, olha só que legal. Eu poderia fazer assim. Agora eu poderia criar um motorista, então motorista M2 igual a um novo motorista. Abre e fecha parênteses. Beleza, tá normal. Vai sair o padrãozão, é o que eu quero. Mas eu também sei que aqui o M2, ele é tanto motorista, como ele é pessoa, como ele é objeto. Então, se eu colocar aqui pessoa, será que funciona?
E se eu imprimir isso aqui? Se eu imprimir o M2, o que será que sai? Porque eu estou falando assim, olha, declarei M2, uma pessoa M2, só que instancia um novo motorista para uma pessoa M2. Será que ele vai chamar o construtor do motorista ou ele vai chamar o construtor da pessoa? Então vamos fazer o teste, já que a gente está brincando aqui, vamos testar. O que ele vai chamar aqui, né? Ficou curioso agora, né? Vamos testar aqui, ó. Vou mandar imprimir o M2. E aí, o que vai sair? Ele vai fazer a chamada de qual método, qual método toString. Se ele chamar desse cara, do motorista, ele vai imprimir o número da CNH padrão, que é 123. Se ele chamar de pessoa, ele vai fazer a impressão do CNH, aqui a gente colocou como true, Então ele vai falar que tem CNH. Eita, e agora? Vamos verificar o que ele vai imprimir. Compilou? Rodou. Joséverson 18 e ele imprimiu o número da CNH. Ou seja, eu estou conseguindo nesse exato momento, mesmo instanciando M2, eu estou declarando M2 como sendo um objeto da classe pessoa, só que na hora de instanciar, eu estou fazendo uma instância em motorista. E aí, o que acontece com isso daí? Quando eu estou fazendo uma instância dele para motorista, ele vai pegar e vai ter a chamada, ele vai tratar esse cara daqui como se fosse, na verdade, um motorista. Tanto é que vamos testar aqui. Será que é possível fazer esse teste novamente? Vamos testar agora tudo isso aqui novamente, só que para o M2. Então, eu vou fazer os testes aqui, ó. M2, estou testando M2, testando M2. Será que M2 é instância? Pô, agora a dúvida bateu gigante, né? Então vamos ver. Nada melhor que testar para a gente descobrir, né? Compilei. Pô, a compilação terminou com sucesso, não deu mensagem de erro. Isso já é um bom sinal. Olha só, o M2 é sim um motorista. Interessante, hein? Dá para a gente brincar. Então quer dizer que eu posso manipular. Pô, se ele é um motorista, será que eu consigo acessar aqui? Vamos testar agora. Eu quero mudar o nome padrão, não eu quero mais Joséverson. Então, eu vou colocar lá M2. O M2 tem a propriedade nome, que eu posso acessar ela diretamente, né? Posso acessá-la diretamente. Então, eu vou acessar diretamente e vou colocar aqui que eu quero mudar o nome. Agora, esse motorista é o João Cana Brava. É porque eu assisti Tamanho Família no final de semana. E aí eu consigo mudar o nome? Já que eu consigo mudar o nome, eu vou mudar a idade. Esse cara aqui, eu quero que ele tenha 52 anos. M2. Eu não consigo acessar a idade diretamente, mas eu tenho um método para setar uma idade. Set idade e eu vou colocar lá 52. E agora eu quero pegar e dizer qual que é o número da CNH dele. Vamos compilar primeiro isso aqui para ver, ó. Só para ver, compilou, tá dando certo. Compilou com sucesso. Agora, ó, M2. E agora eu quero setar a CNH. Set número da CNH. E aí eu vou passar um número da CNH dele. Essa é a CNH do meu motorista M2. E aí eu compilo. E aí ele opa, deu um erro. Olha lá, cannot find symbol. Ele não conseguiu encontrar o símbolo. Que símbolo que ele não conseguiu encontrar? Ele não conhece o método set número da CNH. Ele não conhece. Sabe por que ele não conhece? Porque M2 é do tipo pessoa e o set número do CNH é do motorista. Então, pessoa não conhece esse método. Já que pessoa não conhece esse método, a gente tem que fazer uma conversão. Lembra do cast? Então vamos fazer um cast aqui também. Vamos fazer uma conversão de tipo. Para fazer essa conversão de tipo, eu vou colocar aqui um parênteses para a gente poder usar, né?
vou fazer junto, depois eu vou mostrar para vocês o que eu posso converter na mão aqui. Eu posso fazer diferente, criar uma referência para, né? Eu quero converter. Para converter, abre e fecha parênteses e o tipo que eu quero converter. Eu quero converter M2, que é pessoa, para motorista. Converti. E se tudo der certo, eu vou mandar imprimir isso daqui. Então, eu vou fazer aqui a impressão. Então, eu vou pegar a impressão do copiar, já para facilitar. Vou imprimir o M2. Vou compilar. Opa, compilou, compilou, tio, o erro não existe mais. Mas será que ele vai mostrar esse número 1597535? Eita, ele conseguiu. Ele conseguiu acessar. Então eu posso fazer a conversão para, né? Então isso daí é uma coisa totalmente possível. Olha só que legal, eu consigo acessar esse cara e eu consigo manipular se eu fizer a conversão para o tipo que eu quero. Vamos fazer mais uma classezinha só para a gente brincar. Eu já criei então pessoa, que é o tipo mais superior, e eu criei motorista, que é uma pessoa. Eu vou criar agora um aluno. Aí por que que eu vou criar um aluno? Porque eu imagino um aluno até colegial que não tem habilitação. Então é essa a sacada que eu quero fazer. Vou criar uma nova classe que representa um aluno. Então vamos salvar ela. Aluno. Vamos salvar na pasta correta. Apaga os comentários. Muda o nome. Aumenta um pouquinho. Aqui a gente vai ter o construtor dela, aluno. A gente não vai ter nada de parâmetro nesse daqui. Pronto, a gente criou um aluno. Tá lá a nossa estrutura de aluno. Eu já disse que esse cara daqui vai ser filho de pessoa. Então, o aluno é uma pessoa. Então, extended pessoa. Já estendi ele de pessoa. Sempre que eu estendo, o primeiro comando que eu uso tem no construtor tem que ser a chamada do super, ou seja, a chamada do construtor da superclasse. Nesse caso aqui, super, abre e fecha parênteses, a gente está usando uma das possibilidades de construtores, estou chamando. Ele tem que ser o primeiro comando a ser executado, e isso aqui é necessário. Quais são as características de aluno? Aluno não tem CNH, mas aluno tem o número de matrícula. String, e aí, como o número de matrícula pode ser um número montado, criado, por exemplo, começa com o ano que ele ingressou. Se ele ingressou no ano 2000, começa como um 00. Se ele ingressou em, sei lá, em 2009, é 09. Para que a gente não tenha problemas com o inteiro, porque aí ele andaria para frente, eu omitiria os zeros, eu vou criar como string. Então, string matrícula. Está lá criada a matrícula. A minha matrícula também vai ser com visibilidade restrita, eu vou tirar a visibilidade dela, private. Por que que eu estou tirando a visibilidade dela? Porque eu sou esperto, eu quero que matrícula exista, porque senão alguém pode deixar a matrícula vazia, né? Então eu não quero que a matrícula seja vazia, eu quero que ela tenha algum valor. Vamos criar os nossos métodos assessores, já que a gente tirou a visibilidade, a gente precisa obrigatoriamente ter acesso a ele, então public, e a gente quer colocar regra de negócio, então a gente tem que ter um set. Void set matrícula. Estou colocando a minha matrícula, é uma string. Essa string daqui vai ter o nome de matrícula também. Abre e fecha chaves. É void, então não precisa ter retorno, mas eu tenho regra de negócio, então vou implementar minha regra. Está aqui. A matrícula não pode ser vazia, então não pode ser matrícula is empty. Não pode ser vazia. Se ela não for vazia, this ponto matrícula recebe matrícula. Tá lá feita a nossa estrutura. Eu peguei esse cara, se eu quiser utilizar ele lá para frente, public, eu vou retornar matrícula string, então string get matrícula. Estou colocando lá, pegando minha matrícula,
a gente vai retornar a matrícula. É diferente de void, é string, então return. Return matrícula. Feito. Nossa brincadeira está aí. Básico, não fiz nem a implementação do toString ainda, a gente não tem essa montagem, não é o necessário agora. Vamos fazer um usa aluno para a gente testar esse cara, e aí a gente já vai mais um arquivinho aqui, usa pessoa, usa aluno. Usa aluno. Então, feito, salvar na nossa pastinha, já era, salvei. Posso fechar esse cara aqui, apagar, isso aqui não importa. Então, a gente vai ter. Aí, agora a gente vai poder usar um aluno. Eu quero ver agora uma coisa muito importante. Eu posso criar uma pessoa genérica e depois eu vou poder usar tanto para motorista como para aluno. A gente pode fazer esse teste. Então, eu vou criar aqui primeiro um aluno A1 igual a new aluno. A gente não fez chamada de nenhum construtor a mais, só do construtor padrão. E depois a gente vai fazer a impressão do aluno. O aluno vai sair com a habilitação aqui. Então, nós temos que system.out.println e eu vou imprimir nesse momento o nosso aluno. Só isso daqui, para a gente começar a testar o aluno. A matrícula.is empty. Cadê? Escrevi errado. Não, tá no... Opa, tá. Aqui, o I é minúsculo. Agora sim, compilo. Beleza? E ele imprimiu. José Everson 18 e ele tem CNH. Beleza? Ele está criando nosso objeto. Então eu posso fazer da mesma forma que eu fiz lá com o motorista. Eu poderia criar pessoa A2 igual a new aluno. E eu vou fazer a impressão do A2. Feita a impressão do A2, a gente vai ter belezinha a mesma saída, duas coisas diferentes, mas a gente tem a mesma saída. Então, não importa nesse momento se eu instanciar ele como aluno ou como pessoa. Se você fizer lá os testes de instance off nesse primeiro caso, do A1, você vai ver que ele é aluno, que ele é pessoa, que ele é object. Se eu fizer nesse daqui, eu vou ver também que ele é aluno, que ele é pessoa, que ele é object. Beleza? Pessoal, vou parar a gravação agora. Fica para a próxima aula a continuação do das nossas explicações.